Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniela Paulo e isso é uma pausa de qualidade. Vamos continuar a nossa jornada pelo tabuleiro do Mahalila, que é um jogo védico de autoconhecimento. Lá no primeiro vídeo, eu tenho a explicação. No primeiro e no segundo vídeo, né? O primeiro vídeo é uma explicação geral, é uma apresentação. E o segundo vídeo fala da proposta aqui desse canal do YouTube e a gente está explorando, né? A gente está desbravando o jogo Mahalila. A gente já percorreu no vídeo anterior a casa 1 e a casa 2, certo? E hoje, então, nós vamos falar sobre as casas 3 e 4. Para a gente recapitular, a casa 1 é a casa do nascimento, onde começa o jogo da vida. Jama, nascimento. E a casa de número 2 é a casa da ilusão, Maya. Querendo mais informações sobre essas duas casas, volta lá no vídeo anterior, tá bom? E aí, como se a gente fosse percorrer o tabuleiro casa por casa, né? Não é assim que o jogo funciona, tá? O jogo é jogado com um dado. Então, a gente pode ir da casa 1 para a casa 7, né? E depois tem as regras do jogo que podem levar a gente rapidamente para as últimas casas, né? Para o objetivo final, mas também a gente pode descer, né, da cabeça até o rabo de alguma serpente, e podemos também, da base de uma escada, pular muitas casas, subindo, né, para uma casa mais acima, tá? Então, assim, a casa 1 é a casa do nascimento, Jama, a casa 2 é a casa da ilusão, Maya, e a casa 3 é a casa da ira, Krodha. Essa casa é o rabo da serpente de uma outra casa, que é a casa do egoísmo. Tá? A casa da ira, ela tem a ver, vamos pensar na ira, o que é uma pessoa irada? Ela está ardendo em um fogo, né? Um fogo de um sentimento tóxico, um sentimento muito, uma vibração muito baixa, né? Que é a ira. Então, a ira, que é o ódio, né? A gente pode também chamar dessa forma, a ira cega, porque a partir do momento que você está irado, irada, você está com o seu sangue fervendo, né? E muitas vezes nessa condição você coloca os pés pelas mãos, né? Fala coisas ali no calor do momento que depois se arrepende e pode vir até a tomar, a ter atitudes terríveis, né? Como por exemplo, uma agressão física, né? Então, é, essa casa tem tudo a ver com o ego, né? Porque o que faz a gente ficar irado é quando o nosso ego é machucado, né? Geralmente, isso é uma situação mais comum, né?
é um aspecto muito indesejável, né? Mas que certamente todo mundo já passou por isso, né? Conforme a gente vai estudando, podemos pensar também na evolução, conforme nós vamos evoluindo, trabalhando as nossas emoções, né, conseguindo analisar as situações de outros pontos de vista, a gente consegue controlar melhor esse aspecto da ira, né? Então, a ira tem a ver com o ego, né? Aqui eu falei, né, o sangue ferve, é aquela coisa, né, aquele momento que tem aquele calor, uma coisa violenta, né, que você pode não levar essa violência, quando você é acometido da ira, você pode não levar a violência para o externo, mas certamente, internamente, já é uma sensação bem violenta, né? Então, é, é o ego ferido, e a gente está falando de calor, de queimar, elemento fogo, né? Por quê? O número 3, ele está ligado com o fogo, ele está ligado com rituais védicos, né, que eram construídos ao redor de 3 altares, estruturas elevadas, onde o fogo era aceso. Então, na cultura védica, o número 3 está ligado ao fogo por causa disso. E tem a ver com o olho de Shiva, que é o olho da terceira visão, tá? Aqui, né? O terceiro olho. Então, Shiva tem 3 olhos, né? Por isso o número 3 está também relacionado a Shiva. E saindo dessa situação de ira do número 3, a gente vai agora falar sobre o número 4. A casa de número 4 no jogo do Mahalila é a casa da cobiça, Lobha, que é também o rabo de uma serpente, que é o rabo da serpente da casa do apego, né? Então, olha que interessante. O apego nos leva à cobiça. Então, é uma situação onde a gente se sente separado já de tudo, né? Lembra, no número 1 a gente falou de uma unidade, né? De ser uno, una, íntegro, né? No número 2 já tem uma divisão, ali já começa uma dualidade. Número 3 dividiu mais. Número 4, aqui está tudo muito perdido, né? É como se a gente tivesse fragmentado. E aí a gente começa a olhar ao nosso redor e aí a gente começa a ter essa sensação de cobiça, aquela velha história da grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Por que tal pessoa tem isso e eu não tenho? Ah, porque em países como, por exemplo, né, XYZ, as pessoas têm condições de vida muito melhores, né? E a gente começa nessa vibração de cobiça, a gente começa a entrar nessa vibração que também é baixa, né? Passamos ali a ira, mas ainda estamos vibrando baixo. Aliás, as primeiras 7 casas vocês vão perceber que se tratam de vibrações baixas mesmo, né? Porque aqui a gente tem que entrar em contato com essas emoções, vibrações, para quê? Para a gente ter essa experiência, saber do que se trata, e aí a gente consegue
trabalhar isso dentro de nós mesmos, né. Então é isso, a casa 3, a casa da ira, a casa 4, a casa da cobiça. Então, como um exercício hoje, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de lembrar qual foi a situação, na sua vida toda até agora, que te causou mais ira. Então só fazer esse exercício, se você se recorda desse momento, daquela sensação, se isso se diluiu ou se voltar nessa lembrança ainda te causa essa sensação, muito forte, muito negativa, e pensar se você sente cobiça por algo, que não está ao seu alcance, né, e que alguém que você conheça, tenha esse objeto do seu desejo. Estou falando objeto, mas pode ser, né, pessoas também, né, porque muitas vezes as relações humanas entram nessa questão também, né, de cobiça, você desejar, a esposa ou o marido de uma pessoa já comprometida, ou até de relações familiares, eu tenho tanto, né, me dá uma inveja lá no fundo daquela pessoa que tem aquela família tão legal, né, e a minha família é assim assado, enfim, sempre a comparação, né. Eh, então procura se lembrar como, você tem lidado com esses sentimentos menos nobres, né. A ira, então tem alguma situação mais marcante na sua vida, que realmente te deixou furioso, furiosa, né. Você costuma sentir isso com frequência? Faça essa autoanálise, né. E a cobiça? Você sente cobiça com frequência? Né. E aí tenta reverter, se você identifica isso, né, isso faz parte de todo mundo, né, a gente aqui, ninguém é santo, né, ou santa, a gente convive sim com essas emoções, né, mas a nossa capacidade de, vibrar mais alto, ela está sempre presente. Então, tenta identificar a ira e a cobiça na sua vida, e tenta trabalhar esses sentimentos ressignificando, né. Muitas vezes então, olha, eu tenho essa cobiça, né, eu tenho esse sentimento de cobiça, mas, nossa, eu tenho um tesouro tão grande na minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha filha, o meu filho, isso é tão, precioso para mim, então eu vou focar nisso, eu vou cuidar disso, porque isso me nutre, né, ao invés de ficar pensando no que eu não tenho, que gostaria de ter. E no caso da ira, se é uma situação que precisa de um perdão, será que eu já estou pronto ou pronta para perdoar aquela situação? Será que não? Ainda ferve meu sangue? Por quê? Simples, reflexões. Então, um convite a reflexões acerca, dessas 2 casas do Mahalila, ira e cobiça, 3 e 4. E depois a gente, no próximo vídeo, já caminha para as casas 5 e 6 do tabuleiro. Vamos junto. Namastê!